E aí veio a pandemia, né? Com todas as coisas boas e ruins que a pandemia trouxe. E eu parei de viajar a trabalho. Quando eu parei de viajar a trabalho, o tempo apareceu, né? E apareceu também a necessidade de continuar levando a informação, né? Continuar fazendo aquilo que eu adoro, que é trabalhar com o setor automotivo, com o setor da reparação automotiva. E aí chegou você, né, Thiago? Me cutucando para transformar tudo isso, essa experiência desses 21 anos de advocacia aí em conteúdo. Olá, amiga reparadora. Olá, amigo reparador, tudo bem? Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. E hoje nós estamos no nosso terceiro episódio do podcast Reparação Legal. E me pediram uma coisa diferente, um tema diferente e bem inusitado para mim. Me pediram para que eu falasse um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória, até eu chegar aqui me especializando no setor automotivo e depois que eu me especializei. E aí eu fiquei pensando, né? Falar sobre mim. Eu tô tão acostumada a falar sobre os outros, sobre o problema dos outros, a resolver o problema dos outros, porque advogado e mecânico faz isso, resolve o problema. E aí eu falei, nossa, o que será que eu posso fazer, né? O que será que eu posso falar a meu respeito que não seja aquela coisa chata do currículo, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí eu pensei uma coisa, o que eu posso fazer? Vou pedir ajuda para um amigo. Vou pedir ajuda para o Thiago, meu amigo e meu sócio. O Thiago, ele é o cara que faz todo o trabalho por aqui, o trabalho pesado é dele. Ele faz a edição de vídeo, cuida das mídias digitais e toda essa parte, ele que faz. Eu falei, Thiago, me ajuda. Ele falou, o que eu posso fazer? Eu falei, pergunta para mim, o que vocês querem saber? Aí fica mais fácil, respondendo perguntas fica mais fácil. E aí surgiu essa entrevista, né, que vocês vão ver agora. Vamos ver o que acontece. Então essa voz que vocês vão ouvir é do Thiago, tá bom? Vamos começar. Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Alessandra, conta pra gente como foi que você se interessou por direito. Por que ser advogada? Bom, isso aí a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo, né, Thiago? Pensar. Os meus pais, eles se divorciaram quando eu era muito pequeno. E sempre fomos só eu e a minha mãe, só nós duas. Quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, 5 anos, minha mãe se formou em Direito pela USP, a Faculdade do Largo de São Francisco. E ela, que já trabalhava muito na época, ela começou a trabalhar mais ainda, né? E eu via minha mãe saindo todo dia de manhã cedo e voltando de noite. Todos os dias ela fazia isso. E minha mãe era e continua a ser uma referência para mim na minha vida, né? Ela sempre foi uma pessoa muito correta, com princípios morais muito definidos, mas ao mesmo tempo ela era muito humana, sabe? Muito gente, aquela pessoa muito gente. E eu via a dedicação que ela tinha para a profissão, para o trabalho, para os clientes. Eu via tudo isso. E ela era, inclusive, especialista em direito de família. E o direito de família, ele exige essa dedicação especial, né? Por quê? Porque os clientes, quando chegam no escritório com um problema de direito de família, dessa área específica do direito de família, eles estão arrasados, né? Ou eles estão se divorciando, ou estão com um problema com guarda de filho, briga por patrimônio, por pensão alimentícia, ou pior ainda, quando alguém morre, né, e tem que fazer um inventário. E isso tudo é muito delicado, e as pessoas estão fragilizadas e chegam lá no escritório precisando de apoio. E a minha mãe fazia isso muito bem, né? Esse apoio, essa sustentação que as pessoas precisavam. E é porque ela era daquelas advogadas, sabe aquelas advogadas de antigamente que brigam mesmo pelos direitos dos seus clientes? Inclusive ela brigava com os próprios clientes, dava uma bronca quando eles precisavam. Isso era interessante de ver. E nas varas de família, inclusive ali nos fóruns que ela frequentava, porque eu sou de São Paulo, capital,
né? Então ela frequentava as varas de família ali da capital, ela era muito conhecida e ela tinha um monte de história, ela tinha várias histórias que ela contava para mim desde pequena e eu adorava ouvir essas histórias. Até vou contar uma aqui para você. Uma vez ela me contou uma história que era uma situação muito grave, mas ao mesmo tempo ficou engraçada, né? Porque, bom, mas antes de contar essa história eu preciso explicar uma coisa, porque senão eles não vão entender. Como é que funcionavam os fóruns antigamente? As mulheres, para entrar nos fóruns, no prédio do fórum mesmo, elas tinham que estar de roupa social e saia. Sem saia, de calça comprida, a mulher não entrava no fórum. Depois de um tempo, isso deu uma flexibilizada, mas as advogadas, né, têm que estar de roupa social e saia para entrar na sala do juiz ou nas salas de audiência. Quando eu era estagiária ainda era assim, para entrar na sala de juiz ou na sala de audiência tinha que estar de saia e os homens de terno e gravata, senão não entrava, né? Não entrava na sala do juiz como advogado. Hoje em dia existe a obrigatoriedade da roupa social, do traje social. Mas não existe mais assim aquela obrigação da mulher estar usando saia. Ela pode estar usando uma calça social, mas assim de roupa casual não pode ser feito, não pode entrar na sala do juiz. Ainda hoje isso permanece, tá? No nosso mundo jurídico. Bom, voltando para nossa história. A minha mãe tinha uma cliente que tinha um problema com um ex-marido que queria a guarda da filha deles, do casal, e parece que esse ex-marido ele era um cara complicado, né? Ele era bastante complicado. E aí, segundo minha mãe me contou, essa senhora teve a notícia de que o ex-marido tinha pego a filha para visitas, isso, e ia embarcar com a filha num ônibus, sei lá, para outro estado, não lembro para qual estado, naquele dia, na rodoviária lá em São Paulo, na rodoviária do Tietê, lá em São Paulo. E ele pretendia sumir. A gente tem que lembrar que era uma época que não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso. E as pessoas sumiam de verdade. Hoje em dia é praticamente impossível alguém sumir, mas na época as pessoas sumiam mesmo. E a cliente entrou em contato com a minha mãe desesperada e minha mãe foi, com a roupa que ela estava, resolver o problema. Né? Ela foi despachar com o juiz, que despachar com o juiz é ir conversar com ele, mostrar ali o pedido, a petição, aquele documento, no juiz de vara de família, onde estava o processo deles, pedindo a busca e apreensão daquela menor, com apoio policial que precisava para que ele não entrasse no ônibus. Imagina, ele ia entrar naquele ônibus naquele dia, era uma coisa de urgência, né? E imagina, uma coisa cabeluda dessa, minha mãe ia pensar em trocar de roupa, etc. Não, e ela foi com a roupa que ela estava, que naquela época se usava era um camisão comprido, que ficava mais ou menos na altura do joelho, com uma calça por baixo. E ela foi daquele jeito, que ela pretendia. Eu fui falar com o juiz e foi. Bom, aí o que aconteceu? Ela chegou até a sala do juiz, pediu licença e entrou com a petição e falou: com licença, excelência, por favor, é um caso de urgência e eu precisaria que o senhor despachasse. O juiz olhou para ela e manteve aquele preciosismo, aquela tradição. Ele não quis ouvir o que ela tinha para dizer. E ele falou: a senhora se retire. Vá se vestir de maneira condizente, quer dizer, vai colocar uma saia e depois volta aqui. Ela ainda pediu desculpa, né, e falou: olha, excelência, eu peço desculpas porque eu não estou usando saias, mas é que é uma situação de direito de família muito urgente e eu preciso que o senhor aprecie. Ele falou para ela: a senhora retire-se e tire essas saias. Imagine, tire essas calças, não foi saia inclusive, verdade, e tire essas calças. Imediatamente, o que foi que minha mãe fez? Ela aproveitou que ela estava usando um camisão comprido, levantou, abriu a calça e começou a descer. E desceu ali na sala do juiz e manteve o camisão. O juiz ficou desesperado, né? As pessoas que estavam trabalhando com eles, todas olhando. E ele falou: a senhora contenha-se, que eu vou mandar prendê-la por desacato à autoridade. A minha mãe falou: bom, e eu vou mandar prender o senhor por abuso de autoridade. E agora? Como é que nós vamos resolver isso? Aí entrou aquele pessoal do deixa disso, não, por favor, não vamos, as coisas não precisam ficar assim. Resultado que o juiz despachou a petição, mesmo com a minha mãe de calças compridas, sem as saias que ele queria. Imagina, e foi assim, né? Eu cresci, a minha infância, a minha adolescência, eu cresci ouvindo esse tipo de história.
que era muito bacana. E além disso, quando eu tinha uns 16 anos, veio meu padrasto, advogado também, para a família. E eles trabalhavam juntos, né? E foi esse mundo que eu fui crescendo e eu fui convivendo. Claro que eu era de humanas, isso era uma coisa que eu não tinha dúvida nenhuma. E no colegial, que hoje em dia não é colegial, né? Hoje em dia é ensino médio, eu acabei me envolvendo com o movimento estudantil. Imagina? No colegial. Por quê? Porque eu estudava numa escola pública estadual. E foi uma época em que existiram muitas greves de professores e eu acabei me envolvendo nessa luta dos professores por melhores salários, etc. E eu fui estudar, inclusive, numa escola estadual. A primeira vez que eu fui estudar numa escola estadual foi na 6ª série, atual 7º ano, né? E eu era uma pessoa muito inquieta, eu era uma criança inquieta, agitada, e eu só me adaptei realmente quando eu fui para a escola pública. Né? E foi lá que eu me adaptei, eu achei os meus amigos e me achei, e inclusive esses amigos são meus amigos até hoje, meus amigos de infância que estão aí comigo até hoje, isso é muito legal. E eu tava lá, terminando o colegial, naquela dúvida, né, que toda molecada tem, o que eu vou fazer dentro das áreas que eu gosto? Aí eu pensava entre direito, jornalismo e história, mas no fundinho eu sabia que era direito que eu ia fazer e que eu queria fazer, né? Bom, aí prestei o vestibular, só que eu praticamente não tinha tido aula, né, naquele 3º ano, por conta das greves, e eu só prestei USP, eu só prestei universidade pública, porque eu queria fazer a mesma faculdade que a minha mãe, e eu não passei. Óbvio, né? Eu não passei. E aí eu fui fazer um cursinho preparatório. Inclusive é legal nessa época, que agora eu tô lembrando, falando dessa época, que uns dias antes de eu começar o cursinho, eu fui chamada para assumir um cargo público, né? Porque foi assim, eu tinha passado num concurso público estadual para a Secretaria da Saúde. E eu lembro que a minha mãe, ela me entregou o edital na época e falou assim, se inscreve, né? Todo pai e mãe quer ter um filho funcionário público, que é aquela coisa da segurança, inclusive quando ele mesmo não é funcionário público. Antigamente era mais ainda, se hoje ainda quer, imagina antigamente, né? E isso aconteceu comigo, e eu me inscrevi naquele concurso público, porque na época, depois que eu fiz 18 anos, a minha mãe resolveu me emancipar. Quer dizer, me tornar maior de idade por determinação judicial. Funciona da seguinte forma, as pessoas elas podem ser emancipadas por alguns motivos. Quando elas casam, são menores de idade, elas se casam, é um desses motivos. Ou por escolha dos pais. Mas a minha mãe, como ela trabalhava fora, ficava muito tempo fora de casa, e eu ficava muito tempo sozinha, eu ficava bastante sozinha, ela achou interessante isso. Além do que, eu vivia viajando. Eu ia pegar o ônibus, eu ia para a rodoviária sozinha, pegava o ônibus e ia para o interior de São Paulo, para a casa dos meus tios. E para eu conseguir fazer isso menor de idade, eu tinha que ter uma autorização do juizado de menores, que fazia lá na rodoviária mesmo. Minha mãe tinha que ir comigo para fazer aquela autorização, porque ela durava pouco tempo. E minha mãe cansou disso. Falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai te emancipar, né? E aí eu fui com os meus pais, meu pai foi junto a um juiz da vara da infância e adolescência e houve essa emancipação. E aí, de repente, eu estava maior de idade. Olha só que coisa louca. E fiz esse concurso público. Teve esse negócio de concurso público, eu fiz, passei, fiquei acho que em 5º lugar, inclusive, e fui chamada para assumir o cargo que eu iria iniciar. Só que eu ia iniciar também o cursinho. Na época era o Etapa, lá da Frei Caneca, turma de humanas. Nossa, foi uma maravilha aquele ano, era tudo que eu queria, né? Ficar na turma de humanas, lá na Avenida Paulista, na época do impeachment do Collor. Eu tava ali no bochicho, eu sabia de tudo, né? E minha mãe, embora ela achasse bem interessante que eu fosse funcionária pública, ela estava se preocupando mais com a minha formação. Então, ela falou o seguinte, vai lá, assume esse cargo público e pede uma suspensão por 1 ano, que é o tempo do seu cursinho. Eu falei, tá bom, fui lá. Quando eu cheguei lá na repartição pública para assumir, né, tomar posse do cargo, tinha um monte de gente, as pessoas que tinham sido aprovadas, e mais aqueles que ficam na lista de espera.
E no momento em que eu falei o que eu pretendia, me foi falado o seguinte, que eu podia fazer aquilo, sem dúvida, eu podia assumir e suspender, mas que aquelas pessoas que estavam na lista de espera, aquele primeiro que estava na lista de espera, ia ficar sem a vaga. E eu olhei para aquelas pessoas, obviamente eu era a mais jovem dali, né? Então a gente tinha mãe, pai de família, que estavam ansiosos para ter um emprego. E eu ia começar o meu cursinho. Resultado, a minha carreira como funcionária pública terminou ali. Eu abri mão da minha vaga, né, e fui fazer o meu cursinho. Cheguei em casa, tomei uma bronca da minha mãe, mas também não foi uma bronca tão grande assim, porque ela entendeu o que eu tava pensando. Aí fiz o cursinho, depois daquele tempo necessário estudando, que demorou um pouco mais do que eu imaginava, né, porque boa parte eu não estava estudando tanto assim, tinha lá o impeachment do Collor, tinha muitas coisas que estavam me interessando, mas eu entrei, passei no vestibular e fui fazer faculdade na Universidade Mackenzie. Eu entrei no meio do ano, no período da manhã. Imagina, eu era toda bicho grilo, toda movimento estudantil, e entrei no curso de Direito do Mackenzie de manhã, que todo mundo era filho do dono. Eu ia para a faculdade de ônibus, o pessoal ia de Porsche. ou de motorista. Mas eu conheci muita gente boa também naquela faculdade, foi muito legal. Eu lembro que surgiu uma época, uma oportunidade de estágio para mim em período integral, e eu ia ganhar mais. E aí eu fui ver para tentar minha transferência para o período da noite, o período noturno. E minha mãe foi categórica, ela falou, olha, se você passar para a noite, eu paro de pagar a sua faculdade. Na época eu fiquei muito brava. E hoje eu entendo muito bem a minha mãe, né? Entendo perfeitamente porque ela estudou à noite e trabalhou durante o dia. E ela sabe o quanto isso é difícil. Ela sabe que o curso no período da manhã acaba sendo mais completo, porque as pessoas têm mais condições, né? Quem estuda de noite está cansado, não tem tempo para realizar os trabalhos, né? Não tem tudo aquilo. Então, o curso de manhã acaba sendo um pouco mais forte. E tudo bem. E outra coisa importante é que minha mãe pagava a minha faculdade, trabalhava muito para isso, né? Então eu tinha essa oportunidade, eu tinha esse privilégio que a imensa maioria das pessoas não tem. E eu falo sempre que eu ter me formado no tempo correto, nos 5 anos, né, que o direito é um curso de 5 anos, não foi mérito, foi obrigação. Minha mãe pagava a minha faculdade, eu tinha que me formar. Isso era obrigação minha, mérito depois, né? São outras coisas. E quando eu estava lá no 4º ano, olha que bacana, a minha mãe foi dar aula lá no Mackenzie, na minha faculdade. Ela foi ser responsável, ela era responsável pelo núcleo de prática jurídica. E eu tive nos 2 últimos anos da minha faculdade bolsa integral. Aí ficou bom, né? Aí facilitou bem. Uma bolsa integral na faculdade por 2 anos foi uma coisa que aliviou bastante. Mas tinha minha mãe como professora, que também não é muito interessante quando você tem os seus colegas. Mas estava ótimo, foi muito bom. Aí fui fazer meu estágio. Meu primeiro estágio foi no Jurídico do Banco do Brasil. Aprendi muito lá, fiquei lá 2 anos. Depois fui para o Jurídico do Sindicato dos Engenheiros, que eu queria aprender coisas diferentes. Aí fui lá para o âmbito trabalhista aprender lá. Aí, depois disso ainda, fui fazer um outro estágio num escritório particular, um escritório de advocacia com sede em Jundiaí, e que tinha uma filial em São Paulo, e eu ficava sozinha em São Paulo cuidando das coisas. E aí, por último, meu último estágio, eu fui para um escritório na Faria Lima, que trabalhava principalmente com concessionárias e uma administradora de consórcio da Mercedes-Benz. E aí começou, né? E eu já cheguei lá trabalhando mesmo, não estagiando, e fui efetivada nesse escritório quando eu me formei e passei na OAB. As pessoas costumam me perguntar, e eu acho que você ia até me perguntar isso, por que eu não trabalhei com a minha mãe, né? Por que eu não fiz estágio com a minha mãe no escritório dela? Eu nunca fui realmente estagiar nem trabalhar com a minha mãe. Eu acho que primeiro porque a gente não deixaria de ser mãe e filha dentro do escritório. Essa é a primeira coisa, isso é bem complicado. Depois porque eu não queria trabalhar com direito de família como área principal, não era bem a minha praia ali na época. Mas eu acho que principalmente porque eu queria trilhar o meu caminho, como minha mãe fez e
como ela me ensinou a fazer, né? E depois de um tempo, ela entendeu isso. Talvez na época não tenha entendido tanto, mas depois de um tempo ela entendeu isso. E embora eu não tenha trabalhado com ela, ela continuou sempre me orientando, me ajudando, depois que eu me formei, o tempo todo. Sempre, sempre, sempre. E minha mãe sempre muito detalhista, muito exigente. Até que teve um dia, que eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um trabalho meu, que eu tinha terminado, e quando era uma coisa mais difícil, eu sempre pedia para ela dar uma lida. Ela leu e me disse, tá perfeito. Pronto. Naquele dia eu nasci advogada, e olha que já tinha passado muitos anos que eu estava advogando. Naquele dia eu acho que eu virei advogada de verdade. Quando minha mãe leu uma coisa que eu fiz e falou, tá perfeito. Uma coisa interessante, eu tô falando aqui da minha mãe, é que hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, completa 1 ano que minha mãe faleceu. E sem dúvida ela faz muita falta mesmo. E assim, foi começando. Pergunta, eu sei que você quer perguntar. Vou perguntar. Essa história sua com a sua mãe ela é muito bonita. Emociona, embarga a voz de quem está do outro lado. E eu pude a conhecer. E quando você vai falando, a impressão é que ela está na frente da gente aqui, nas características e da forma que você descreve, a gente consegue visualizar a sua mãe. E a gente percebe o quanto que ela teve essa participação na sua vida, né? Na sua formação. E eu estando aqui de fora, observando o seu trabalho, assim, a forma que você trata seus clientes, que você trabalha, você é muito minuciosa, detalhista, e você se importa com os seus clientes. E isso tudo, agora você falando para mim, eu consigo perceber que é uma herança que a sua mãe te deu, algo que ela te ensinou. E é muito bonita essa história de vocês. Emociona quem está do outro lado aqui, não só você. Isso porque a gente viveu um pouquinho com a sua mãe. Né? Minha mãe era aquele tipo de pessoa que preenche todos os espaços, sabe? Então, por isso ela faz muita falta, com certeza. E com certeza ela não passava despercebida em momento algum, né? Não passava mesmo. Foi um privilégio meu. Sim, é uma história muito bonita. E assim, continuando, né? A gente quer saber como que começou o seu trabalho no setor, né? E foi nesse escritório em que você foi efetivada, que iniciou realmente a sua história no setor, ou foi por onde? Bom, começou sim, nesse escritório, né? Porque as coisas foram acontecendo na minha vida profissional quase que naturalmente, me direcionando para o setor automotivo. Foi uma coisa bem interessante. Nesse escritório, nós trabalhávamos muito com busca e apreensão de veículos. Era uma época, sabe aquela época do boom das lotações em São Paulo? Então, a Mercedes-Benz tinha aquele carro, a Sprinter, aquela van. E as Sprinters estavam vendendo muito. E o pessoal comprava o veículo e colocava para trabalhar, para ele se pagar. Só que o carro quebra, né? A gente sabe que carro quebra, principalmente se ficar rodando noite e dia. E aí era desgaste, era mau uso, não era caso de garantia, né? E aqui o pessoal do setor da reparação automotiva sabe tão bem, né, quanto eu, que um veículo Mercedes-Benz, quando vai ser reparado, não é barato. Na época, era mais caro ainda, né? Porque hoje em dia a gente já tem as coisas aqui no Brasil, na época ainda vinha muita coisa de fora. E aí eles punham o carro para ser reparado, aquele carro ficava um tempo sem trabalhar, que tinha o sustento para se pagar, eu não pagava as parcelas do consórcio ou do financiamento, e o que acontecia? A gente acabava entrando com a ação de busca e apreensão, o carro era apreendido e quase sempre depois a gente acabava fazendo um acordo e o carro era liberado para ser trabalhado novamente. Começou assim, né, essa coisa mais íntima, essas ações de busca e apreensão, depois cobrança, visitando muito as concessionárias. Eu trabalhava com concessionárias em Santos, em várias regiões, lá com o escritório. Então começou assim, essa coisa íntima de perceber como é que funcionava bem a coisa. E de repente, com 26 anos, eu passei a ser coordenadora do escritório, né? E eu cuidava de 1.500 processos. E a maturidade, ela teve que vir na marra para mim. Porque cuidando de 1.500 processos com 26 anos, mais a equipe,
Então, além daquela carga do trabalho, imagina o que aconteceu naquela época. O meu namorado, na época, que depois veio a ser meu marido e pai da minha filha, ele é engenheiro e ele foi contratado, na época, pela Embraer para trabalhar e morar em São José dos Campos, São Paulo, na sede da Embraer. Nós montamos uma casa para ele em São José, mas aí a gente resolveu casar. Então vamos casar também, vamos os dois morar nessa casa. Só que eu continuei trabalhando em São Paulo, no escritório da Faria Lima. Eu ia para São José dos Campos para dormir só, né? E eu fazia isso de ônibus fretado. Para você ter ideia, Thiago, eu tinha que estar dentro do ônibus fretado às 5 horas da manhã, pronta já para trabalhar. Então, como eu sou bem lenta de manhã, eu acordava, o máximo que eu acordava era 4 da manhã. Em época de horário de verão, era 3 horas da manhã, eu estava de pé. Tinha estrelas no céu, né? Era meio assustador. Para conseguir entrar no escritório na Faria Lima às 9 da manhã. E aí eu voltava para casa e chegava lá pelas 8h30 da noite. Era surreal, né? Às vezes eu perdia o fretado, não conseguia voltar, dormia em São Paulo, né? Então, mas assim, quando a gente tem 20 e poucos anos, tudo dá. Pra gente tá tudo, não, consigo, não tem problema. Mas depois de 2 anos fazendo isso, eu não aguentava mais. Aí teve o final do ano, eu lembro que eu comecei a ver estrelinha, passei mal mesmo, e prometi pra mim que eu ia mudar de vida, que não era mais aquilo que eu queria pra mim, que eu precisava mudar de vida, eu precisava de um pouco mais de qualidade de vida também. Eu pedi demissão daquele escritório em que eu era coordenadora e montei meu próprio escritório em São José dos Campos. Aí imagina, né? Eu cuidava de 1.500 processos em São Paulo, montei meu escritório ali com a cara e com a coragem, eu tinha 2 coisas para fazer por dia. Eu fazia uma de manhã e uma à tarde. Dava desespero. Era uma coisa louca. Mas aí o trabalho aos poucos começou a aumentar. E eu fui indicada por alguém para um dono de uma oficina, né, de São José dos Campos. Realizei um trabalho para a empresa dele e ele gostou do meu trabalho e resolveu me apresentar para o grupo de oficinas mecânicas que ele fazia parte em São José. Nesse grupo tinha um consultor, né? Muito comum que os grupos tenham consultores, que ele era e trabalhava também no Sindirepa, o Gaspar, na época, que quando eu fui apresentada para eles, ele também gostou do meu trabalho e foi me levando para outros grupos e para outros locais, inclusive para o próprio Sindirepa. Acabei indo para o próprio Sindirepa. E eu fui conhecendo pessoas no setor e fui trabalhando cada vez mais no setor, né, com oficinas, etc. Até que eu fui convidada para a minha primeira palestra. Para um público maior, né, uma palestra para um público maior, não só uma aula, uma coisa assim, uma reunião, etc. Que foi na sede da fábrica da Sabó, que é uma autopeça, na capital mesmo de São Paulo. E eu fiz isso, eu não tinha completado 30 anos ainda. Foi a minha primeira palestra. E aí, depois disso, eu fui chamada para dar aulas num curso de gestão para reparadores automotivos, com um grupo de professores excelentes, sensacionais. Fiquei lisonjeada, imagina, menina, os professores lá tinham 30 anos de profissão, né? E eu não tinha isso de vida. E esse curso foi ministrado na FEI, no Campus Liberdade, em São Paulo também, foi muito legal. E foi assim que começou. Esse curso na FEI foi muito bacana, mas ele acabou não tendo continuidade. A gente ministrou, formou aquela turma e parou por aí. E nessa época, Alessandra, foi quando começou a ficar mais intensas as palestras, você começou a estar mais próximo do setor? Foi aí que começou ou foi logo depois ou foi antes? Foi essa época. Foi o boom, né? Foi o momento em que eu comecei a mergulhar de cabeça no setor. Da FEI, eu fui convidada para elaborar todo o material, né, da minha área, da parte jurídica, e dar aula num curso de gestão de oficinas do Senai Ipiranga. Senai Ipiranga é referência, né, no setor lá em São Paulo. Isso começou mais ou menos em 2006. E eu eu tenho certeza absoluta que dar aula no Senai Ipiranga foi o maior laboratório que eu tive para entender de fato as necessidades e as dificuldades, né, que o setor da reparação tem
que o reparador tem ali no dia a dia, dentro da oficina. Eu fiquei no Senai dando aula por uns 6 anos, mais ou menos. Então foi muita coisa que eu acumulei. Nesse meio tempo também eu não fazia só isso. Eu conheci o jornal Oficina Brasil. E eles viram potencial naquilo que eu tinha para falar, né, para o nosso setor. E eles acabaram me oferecendo uma página inteira do jornal para uma coluna mensal. Eu escrevia mensalmente no jornal. E na época o jornal era só de papel, não tinha, o jornal era só impresso, não tinha nada online, não era nada pela internet. Então eu pensei, o que eu vou fazer com essa página, né, que me ofereceram no jornal Oficina Brasil? Eu e o Gaspar, na época que foi me apresentando para o setor, nós fomos conversar com fabricantes de autopeças que pudessem querer atrelar a marca deles aquilo que eu estava falando, né? Aquele conteúdo que eu estava oferecendo através do jornal para as empresas reparadoras. E nós fechamos, de fato, uma parceria com a MTE Thompson, para quem eu presto serviço até hoje, que é minha parceira, assim, muito parceira minha até hoje, com a Sabó, a SKF e a Goodyear. E foram 4 anos de coluna mensal. Né? Nós demos um nome para esse projeto de projeto Direito Preventivo. 4 anos escrevendo para o jornal, deu um livro, praticamente. Foi uma coisa impressionante. E eu fiz também um projeto de treinamento muito bacana nessa época para Porto Seguro. E tinha também uma parceria com a MTE Thompson. Então, a Porto Seguro e a MTE me contrataram para eu ministrar treinamentos para os gestores dos CAPs. Né? Sabe os CAPs que tem dali da Porto Seguro, Centros Automotivos Porto Seguro, e foi um tempo em que eu fiquei rodando o Brasil fazendo esses treinamentos. E a MTE lá de parceira, foi muito legal essa época. Com a MTE, eu fiz várias palestras, e tenho feito até hoje, né, para os reparadores automotivos. A MTE tem esse projeto, essa coisa muito intensa, né, de levar informação para os reparadores. Inclusive já fiz até uma virtual que está aqui no nosso canal, com patrocínio da MTE Thompson, uma palestra virtual. Fiz palestra na Automec, fiz em outros eventos, como o Reparador em Foco, por exemplo. Todos os eventos da Reparador em Foco eu participei, que foram todos muito bacanas, né, agregando muito, levando informação para bastante gente. Tem também com a MTE Thompson a Oficina do Saber, que é referência no setor, é incrível, possui um conteúdo de primeira linha, com profissionais super reconhecidos também no setor. A Oficina do Saber é gratuito, né, e possui aulas curtas, aquelas aulinhas curtinhas, de todas as áreas de interesse, área técnica, área de gestão, incluindo as minhas, que chamam Direito Preventivo, continuam chamando Direito Preventivo, então eu recomendo já para todo mundo, Oficina do Saber, muito legal. E também, nesse meu caminho, né, dentro do setor automotivo, eu fui me aproximando de algumas montadoras de automóveis e comecei a dar treinamento para a Audi do Brasil, para os promotores de vendas, de pós-vendas, gerentes de vendas e gerentes de pós-vendas. Eu fiquei fazendo isso na Audi por mais de 10 anos. Bastante tempo fazendo esse treinamento. A Audi, ela faz um treinamento muito interessante, muito completo para esses funcionários, que tem duração de 2 semanas úteis, né? 5 dias de uma semana e 5 dias da outra. Intenso, é um treinamento intensivo mesmo. E ela vai abordando vários assuntos dentro ali, né, da Audi, dos interesses da Audi, seguindo um padrão da Alemanha, da Audi, que vem da Alemanha. A única área que não vem da Alemanha para que fosse ministrada, eu não teria como vir, era a área jurídica. Então, eles me convidaram para eu formatar esse curso e ministrar o curso também para eles. E a gente fez isso e foi muito bacana, né? A Audi, ela tem um padrão de qualidade alemão para tudo, né? Instalações de primeira linha, equipamento, etc. Durante alguns anos, esse curso foi ministrado em Jundiaí, no centro de distribuição que tem lá da Audi. Depois a Audi montou em São Paulo, capital, um centro de treinamento específico mesmo para isso, na capital. Teve uma época também, durante um períodozinho, antes do centro de treinamento, que a Audi resolveu utilizar, ela tem um lounge
que é na capital, na rua Oscar Freire. É um lounge para festas, para eventos, é uma coisa chique. É bem chique lá, Oscar Freire, aquelas lojas de moda, etc. E alguns treinamentos foram feitos lá. E uma coisa bacana é que lá naquele lugar tinha um andar de cima e tinha lá um carro da Audi que foi trazido para o Ayrton Senna, especificamente para ele, e o Instituto Ayrton Senna cedeu esse veículo para a Audi expor lá nesse lounge. Era um carro, uma perua, que estava praticamente nova, só que ela era 1996, se eu não me engano. E para você ter uma ideia, Thiago, mesmo sendo 96, aquele carro era todo digital já. 96, era uma super tecnologia, carro bonito, bonito, que eu tenho certeza que qualquer reparador ia gostar de ver. É muito interessante. Alessandra, você falou bastante sobre a sua trajetória, como você foi se especializando no setor automotivo. E o que aparenta assim, para a gente que está escutando assim, a sua história é de que a sua formação no setor automotivo não foi numa escola. Você foi ensinar a prática, né? E passando de setor em setor, nessas grandes fabricantes, até chegar nas empresas familiares dos reparadores. Sim. Hoje em dia, existe uma escola para se especializar na área jurídica para oficinas no setor de reparação ou não? Não tem. Essa aí é a escola da vida mesmo, né? Escola para se especializar no setor automotivo, não tem não. Só a escola da vida e esse tempo todo aí que a gente tem de estrada. Realmente não tem. Curso de reparação jurídico para reparadores automotivos. Essa não tem. Não tem nenhum curso hoje no Brasil que dê para você entrar e se especializar no setor de reparação. Não tem. É assim, é interessante, né, que nessas minhas viagens pelo Brasil, dentro da área do nosso setor automotivo, de reparação em específico, eu não conheço outro advogado que faça o trabalho que eu faço, né? Que bom para mim, né? Porque eu adoro isso que eu faço, mas não conheço outro que faça isso, não. Então, Alessandra, você tem muitas histórias, né, para contar do setor que você vivenciou e tem mais histórias? Como que é isso? Tem muita história e muito amigo também, que eu tive a sorte de fazer nesse tempo. Eu acho que isso que é o que vale mais a pena, né, nisso tudo. São os amigos, as pessoas que a gente vem agregando à nossa vida. E eu tenho muitos amigos do setor. Eu lembro, nessas histórias de algumas vezes até, na época que eu fazia os treinamentos para os CAPs, né, os Centros Automotivos da Porto Seguro, que eu cheguei a dar aula projetando slide na parede da oficina. Né? Tinha uma oficina, a gente não tinha um ambiente, não era nada disso, era oficina mesmo. A gente dava um jeito, colocava lá uma mesa em cima da outra, projetava o slide na parede, colocava umas cadeirinhas de plástico e o pessoal das outras cidades, de toda a região, eles vinham para assistir essas aulas. E era muito produtivo, era muito bacana isso, porque eles tinham muitas dúvidas, né? E normalmente eram em locais em que a informação não chegava. Não era como hoje, que a gente tem tanta internet, assim, que é mais fácil. Mesmo assim, no nosso setor tem pouquíssima coisa. Então, eles vinham de vários lugares da região para assistir a aula e lotavam a oficina, todo mundo ali, tirava uns carros, né, para caber todo mundo, e a gente ficava lá projetando na parede. Imagina? Que história, hein? Muito legal, muito bom. Muito. Alessandra, tem uma coisa que me chamou muita atenção na primeira vez que eu te ouvi a falar, né, a ministrar suas palestras, suas lives, que assim, é uma coisa que eu sou muito curioso. Né? Nos meus carros, sempre quando eu vou levar, sou daqueles proprietários que lê o manual todinho e cobra da oficina reparadora que se compra o que está ali no manual, né? Então, os itens todos. E nessas de sempre estar estudando o manual e tudo, eu aprendi um pouquinho sobre correia dentada, tensionador, mas eu me impressionei muito quando você, na sua palestra, dando um exemplo prático e falando de todas as características técnicas dessa reparação. Aí vem uma pergunta muito curiosa, assim. Você entende de carro? Porque eu falei assim, nossa, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Tá vendo? Como é um setor tão predominantemente masculino, né? Quando vem uma mulher falando um pouquinho disso, todo mundo se assusta. E me perguntam muito isso, Thiago, é muito comum. Eu posso dizer para você que eu não sou analfabeta nisso, não.
Não sou, não. Então, não sou, claro, também não tenho capacidade de abrir o capô e resolver o problema. Não. Mas quando aparece um problema no meu carro, e eu rodo muito, né, por conta do meu trabalho mesmo, então eu procuro manter os carros que eu uso sempre com a manutenção em dia, tudo direitinho, porque senão vão me deixar a mão na estrada, mas eu consigo identificar, até pelo barulho, mais ou menos qual é o problema do carro. Sei lá, se tem um problema no rolamento traseiro, pelo barulho eu sei que é o rolamento traseiro, então eu já chego na oficina e falo, olha, eu acredito que seja no rolamento traseiro, o barulho é assim, 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 e coisas desse tipo. Nada aqui, né? Não super conheço o setor, mas eu entendo o que é o carro, eu sei o que é uma peça de carro, quando falam o que é um pistão eu sei o que é um motor ali, as coisas básicas, né? Eu sei que tem um amortecedor, eu conheço, né, a divisão do carro. Não sou especialista, mas imagina, trabalhando aí há tanto tempo no setor. Além disso, eu gosto de carro. Eu gosto de modelos novos de carro, né? Eu acompanho quando sai um modelo novo, eu entendo, sei a diferença entre o antigo e o novo, ainda que seja só um detalhezinho, porque eu gosto, né? Uma coisa minha é isso, além de trabalhar no setor. E quando eu dava aula lá no Senai, lá tem um laboratório grandão, muitas montadoras enviavam modelos para os meninos aprenderem a lidar, montar e desmontar, às vezes antes de ter o lançamento nacional. Então eu cheguei a ver o carro lá antes dele ser lançado. E eu adorava, né? Eu sempre dava uma passadinha lá para dar uma olhada. Era muito bom. Que ótimo, Alessandra. E aí veio uma pergunta aqui que é muito interessante que a gente recebeu, que é perguntando sobre esses vídeos que você está fazendo, né? A ideia de gravar esses vídeos e criar um canal no YouTube, as páginas nas mídias sociais, para o setor automotivo, como que foi isso? Foi saudade da turma? O que foi? Saudade sempre, com certeza. Eu já vinha pensando nisso há bastante tempo, já fazia algum tempo. Mas assim, tem a correria, aquela falta de tempo, e eu acabava, sabe, essas coisas que impedem a gente de levar um projeto adiante, né? A gente tem também aquela coisa do conforto, né? Fica confortável a gente continuar trabalhando da maneira que a gente sempre trabalhou, mas eu sempre pensei nisso, Thiago. E aí veio a pandemia, né? Com todas as coisas boas e ruins que a pandemia trouxe. E eu parei de viajar a trabalho. Quando eu parei de viajar a trabalho, o tempo apareceu, né? E apareceu também a necessidade de continuar levando a informação, né? Continuar fazendo aquilo que eu adoro, que é trabalhar com o setor automotivo, com o setor da reparação automotiva. E aí chegou você, né, Thiago? Me cutucando para transformar tudo isso, essa experiência desses 21 anos de advocacia aí em conteúdo, né? Que você fala muito essa coisa de conteúdo, vamos transformar isso em conteúdo. E aí comprei a ideia, tá vendo? Mas assim, o legal do conteúdo é que não seja um conteúdo qualquer, né? Não que seja mais do mesmo, não é isso que eu quero levar. Eu quero continuar a levar o direito para dentro da oficina mecânica de uma forma que isso não seja um bicho de 7 cabeças para o reparador, né? É muito importante mostrar que o direito ele diz muito mais respeito ao dia a dia da oficina do que a gente imagina e que ele é importantíssimo que o reparador tenha um conhecimento básico sobre isso, né? Só que eu quero levar isso numa linguagem nossa. E quando eu falo linguagem nossa, eu falo nosso setor da reparação automotiva mesmo, porque eu me incluo nesse setor e adoro me incluir, sabe? Como parte do setor, eu gosto de fazer parte desse setor. E eu tenho certeza mesmo, que o nosso setor tem tudo, né, para ser cada vez mais próspero. Essa prosperidade que a gente fica esperando aí, por quê? Porque essa prosperidade ela vem com a organização, né? Eu tenho certeza que o setor vai ser melhor equipado, vai ser melhor treinado, mas principalmente que ele vai ser melhor gerido, né? Que ele vai ter uma gestão melhor. E a gestão passa pela minha área também. Então eu fico preocupada com isso e eu tenho essa ansiedade mesmo de levar a informação e eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para
para orientar, para assessorar, né? Para passar o que eu sei para o setor da reparação automotiva, aquilo que eu aprendi nesses anos todos de estrada. Eu faço questão. Então eu te agradeço já, Thiago, obrigada pelo empurrão, obrigada pela parceria, obrigada por toda a ajuda, mesmo. E assim, eu tenho essas minhas certezas, né? E uma delas é que esse é o melhor caminho. Essa coisa de oferecer a informação é o melhor caminho, é o caminho certo para melhorar e para fomentar mesmo o setor da reparação automotiva no nosso país. No primeiro momento, parece para gente que não tem muito conhecimento na área jurídica ou como funciona, como se fosse algo muito longe, que é para grandes empresas. E você traz uma forma de conhecimento prático que às vezes assusta um pouco. Será que isso é tão fácil, tão assim, simples para a gente colocar, que às vezes parece que é impossível de acontecer? É levar na linguagem da oficina, né? É perceber que isso faz parte do dia a dia, que não é absurdo, não, né? E realmente não é para grandes empresas, é para todo mundo, né? As grandes empresas têm departamentos jurídicos, elas não precisam disso, elas têm alguém cuidando para elas. Então, eu acabei direcionando o meu trabalho para as empresas reparadoras automotivas, que são, na sua grande maioria, empresas familiares, microempresas, empresas de pequeno porte, e que não têm esse departamento jurídico e precisam dessa informação. Obrigado, Alessandra. Imagina, eu que agradeço. Sabe o que foi bom? Gostei de conversar sobre mim também. Foi muito gostoso. Suas histórias são bem impressionantes. Gente, muito obrigada pela paciência e até a próxima.